do Senhor seja glorificado, tudo bom? A todos que estão aqui comigo no chat e aqueles que vão acompanhar também pelo YouTube. É uma grande honra poder estar aqui estudando a palavra de Deus nesse momento maravilhoso, né? De crescimento para todos nós e de reflexão. Bom, hoje nós iremos falar sobre um tema que surgiu na semana passada, que é o homem mais próspero da terra, né? Jesus como modelo de maior prosperidade. E realmente, na verdade, nós vamos falar um pouco desse personagem, desse personagem importante para a gente, que é Jesus, da prosperidade que ele demonstrou, e nós vamos ter que tirar da nossa cabeça, nós vamos ter que reformular o que é prosperidade. Nós vamos ter que reformular isso. Nós vamos ter que tirar da nossa mente a carga de informação que nós temos, e hoje então não vai ter jeito. Você vai ter que sair do módulo automático, você vai ter que entrar naquele módulo incomodado de alguma maneira, né? Você vai ter que entrar nesse módulo incomodado. Antes da gente entrar na meditação da palavra, nós vamos estar orando, e eu quero já deixar aqui um abraço especial pro irmão Adilson e a irmã Elza. Vocês sabem, o pai do Bruno e a mãe do Bruno, né? Sempre participando com a gente nos gruta lá no YouTube, sempre deixando um recado. Então um forte abraço para a irmã Elza. Os irmãos não podem esquecer, né, dos nossos irmãos que esteve com a gente, tanto nos ajudou aqui na igreja de Andio. Nós vamos dar boa noite e seja bem-vinda, Rosa. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Forte abraço para todos então que vai estar participando aí do Gruta a posterior no YouTube. Vamos orar? Vamos pedir para Deus nos tirar do módulo automático, do módulo e vamos entrar no manual aí, vamos fazer a cabeça funcionar, vamos tirar todo esse pensamento errado que a gente tem e vamos colocar o pensamento certo, que você vai ver que vai ser bênção para a sua vida e você vai conseguir visualizar muita coisa que Deus tem prosperado e talvez você não tenha percebido que é prosperidade do Senhor sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos lá? Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos nesta noite, Deus, para estudar a Tua palavra, para poder ouvir a tua mensagem, para poder aprender com as Escrituras e assim também poder, Deus, viver as Escrituras na nossa vida. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor tire a gente do módulo automático, que o Senhor tire a gente, Deus, dessa rotina e faça com que a gente possa, nesse exato momento, Senhor, parar tudo, parar as nossas emoções, parar a nossa mente emocional, a nossa mente racional, para poder avaliar e sentir o peso da Tua palavra e sentir o peso daquilo que o Senhor tem para a gente. Eu quero pedir isso, Deus, e quero pedir, Deus, que aqueles que não estão prontos para esse momento possam ser preparados no Teu Espírito, possa estar se preparando no interior, possa estar tirando tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que é impedimento mesmo, obras diabólicas, informações diabólicas, sentimentos diabólicos, que o Senhor coloque por terra em nome de Jesus e que o Senhor nos dê, Deus, um ânimo novo, um desejo novo de conhecer a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão, só a título de informação, antes da gente começar, nós ainda estamos vivendo uma pandemia, tá? Então eu quero deixar aqui um recadinho bem rápido para a gente continuar se esforçando para tomar cuidado. Por quê? Porque aquilo que não é falado e aquilo que não é visto não é lembrado. Mas o problema está aí. E se você não continuar atento, você vai acabar vivendo ou fazendo alguma coisa ou tendo
algum descuido em algum momento por causa dessa, tá faltando essa informação. Então eu quero massificar para continuar tomando cuidado. Eu sei que você está tomando cuidado, mas não pode vacilar, tá? Continue usando máscara, continue lavando a mão, usando álcool em gel, continue com todas as precauções na corda, nas reuniões da igreja. Não relaxa não, tá? Vamos sempre estar nos lembrando para continuar com esse cuidado comunitário, tá? Então, sempre reforçando e frisando isso aí, ok? Porque continua a pandemia, continua acontecendo e é pior quando a gente não está ouvindo. Porque quando a gente está ouvindo, a gente está mais atento. Então agora a gente parou de ouvir, então a gente fica um pouco mais à vontade e aí que mora o perigo. Quando você sabe mais ou menos onde está, você evita de estar onde ela está, né? Ah, tá ali, tá no bairro tal, tá vindo de lá, tá vindo de cá, você vai evitando. Mas quando você não sabe, a vigilância fica um pouco mais à vontade e aí é perigoso, tá bom? Então, nesse momento, tome maiores cuidados possíveis. Amém? Ok. Dito isso, vamos falar sobre o homem mais próspero da terra. Vamos falar de Jesus, o homem mais próspero da terra. Queridos, eu confesso para os irmãos que quando eu fiz a pergunta para vocês, até eu me enquadro nesse seleto grupo de todos que pensa de uma certa maneira que Jesus ele não representa o típico homem próspero, porque a gente não olha para Jesus desta maneira. É uma falha nossa. Nós olhamos para Jesus como Deus e aí quando a gente é questionado, na defesa da nossa mente, a gente fala assim, mas Jesus é Deus, então não tem como falar que ele é próspero. Isso é defesa da tua mente. Por quê? Porque se ele é Deus, ele viveu como homem. Nós acreditamos nele como Deus, mas viveu como homem. E como homem, ele não experimentou a falta de prosperidade. Na verdade, ele foi próspero em tudo. O problema é que o conceito de prosperidade que nós temos não enquadra Jesus no estilo de vida que ele teve. Esse é o problema. O problema é que nós não sabemos e não temos nem ideia do que é prosperidade. Você está entendendo? Nós falamos dela, mas nós não sabemos o que é. E aí, como a gente não sabe o que é, a gente vai fazendo uma ideia do que é prosperidade e a gente vai usar a medida errada para poder medir o que é prosperidade. Então, a gente usa dois elementos, que é a riqueza e o conforto. Quando você pensa em prosperidade, você mede a prosperidade pela riqueza e pelo conforto, pelo tanto de bem que a pessoa tem e pela vida confortável que ela vive. Você está entendendo? Quando que a gente sabe que a pessoa é próspera? Quando ela tem bastante bens, quando ela conseguiu captar muito recurso e quando ela vive uma vida confortável. Então ela consegue expressar ou a gente olha e avalia a partir desse termômetro. A gente usa essas questões para medir a prosperidade e eu quero confessar que isso é um tremendo erro da nossa parte. Por quê? Porque se a gente mede a prosperidade a partir da riqueza que a pessoa tem, do tanto de carro que ela tem, do valor financeiro que ela tem e do conforto que ela adquiriu, é muito fácil burlar essa imagem. Aí nasce, eu espero que não tenha nenhum marilense aqui, tá? Mas os marilenses são conhecidos como ali à nossa volta. Se eu estiver falando alguma besteira aos marilenses que não sabem disso, me perdoem, tá? Mas ali o pessoal que mora, nascido em Marília, é conhecido por ser aqueles que come ovo, mas pensa que é caviar. Gosta de se achar, né? Então gosta de um bom carro, gosta de um bom estilo de vida. Talvez isso porque a cidade de Marília é uma cidade de interior com uma perspectiva de uma cidade grande, porque ela é uma cidade, um polo industrial, ela é uma cidade, um polo educacional com várias faculdades, um dos maiores polos de faculdade do estado de São Paulo,
né? Então, assim, um polo da medicina, muitos pacientes se tratam em Marília. Então, quem nasce em Marília tem um estilo de vida do interior para o interior, uma média mais alta, mais elevada. Então, a gente costuma dizer que Marília, os marilhenses, eles se acham não sendo, né? Então, o que é se achar não sendo? Você pode muito bem burlar todo tipo de avaliação de prosperidade simplesmente pela aparência. A pessoa compra um carro, ela compra boas roupas, ela compra boa casa, e aqui nada contra quem compra um bom carro, nada contra quem compra uma boa casa, nada contra quem compra uma boa roupa, tudo a favor, desde que não seja para viver uma aparência, desde que não seja uma ilusão, porque se é uma ilusão, existe uma falta de prosperidade, é só uma venda, uma propaganda enganosa. Uma propaganda enganosa não vale a pena viver. Por que eu estou falando isso? Porque quando você compra um carro, a pessoa acha que ela compra um carro, ela adquire um compromisso financeiro, certo? Vamos fazer a matemática. A maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas não compra um carro à vista. E a maioria dos brasileiros não compra uma casa à vista. Compra uma casa em suaves parcelas. Não tenho nada contra. Eu estou falando que já deixa eu falar bem claro. Eu acho que você tem que medir a sua possibilidade e tem que fazer de acordo com a sua própria consciência e com o seu próprio planejamento. O que eu quero dizer com isso é que quando você adquire um compromisso financeiro, você tem que trabalhar por aquele compromisso financeiro. Você perde o poder de escolha. Quanto mais compromisso financeiro você faz, você perde liberdade. Você já percebeu? Por quê? Porque você tem que, em primeiro lugar, quem tem casa sabe do que eu estou falando. Quem tem que pagar carro sabe do que eu estou falando. Você tem que, em primeiro lugar, trabalhar para salvar os valores financeiros, para cumprir com os compromissos, porque senão aquilo vira uma dívida. Você está entendendo? Enquanto é compromisso. Você comprometeu-se em pagar em suaves prestações. Passando as suaves prestações, você não conseguindo cumprir aquele compromisso, isso vira uma dívida e aí você fica limitado no poder de escolha e no poder de flexibilidade, porque você já tem um compromisso financeiro, certo? Então, quem tem um compromisso financeiro. Enfim, então isso é muito fácil a gente burlar esse tipo de medida. Você concorda comigo? Você pode fazer um monte de compromisso financeiro e você pode ir pagando em suave prestações e mostrando para todo mundo uma vida próspera que não tem. Então eu gostaria que você olhasse para a prosperidade na perspectiva bíblica e no sentido da própria palavra, para que você pudesse entender. Você pode fazer compromisso financeiro? Pode. Você pode comprar casa? Pode. Você pode comprar carro? Pode. Mas você precisa saber que quando você faz um compromisso financeiro, você vai ter menos liberdade na sua vida. Por quê? Porque você está mais preso a este compromisso. Você vai trabalhar para este compromisso. Então você vai ter menos regalia, você vai ter menos possibilidade por causa desse compromisso. Certo? Isso é uma coisa que você precisa ter em mente. Ok. Passando para um segundo ponto, então nós precisamos jogar fora esses dois medidores. Não são medidores de padrão de prosperidade. Riqueza e conforto é o que então? Pastor, se conforto e riqueza não é medidor de prosperidade, o que riqueza e conforto é? Riqueza e conforto, você vai repetir e escrever comigo. Riqueza e conforto é consequência. Consequência. Consequência de uma vida próspera. Porque, veja bem, querido, como que você vai medir conforto? Ai, que dó do Rafa, não tá confortável com aquele fone. Quem disse? Quem disse que ele não tá... É tão complicado porque quanto mais a gente trabalha por conforto, mais a gente precisa de conforto. Então não dá para medir. Conforto não dá para medir como riqueza. Então não dá para medir como nem riqueza e nem conforto, não dá para medir prosperidade. Não são parâmetros. Eles não tiram
não avaliam se a pessoa é próspera ou não. Ok? Até aí tranquilo? Você conseguiu me acompanhar? Amém? E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa estudar, mas estudar muito. Por quê? Porque se você não estudar, e aí eu vou falar de estudar a palavra de Deus, porque se você não estudar a palavra de Deus, a tua mente não vai estar pronta para receber a palavra de Deus. Aí você vai ficar assim, poxa, eu preciso de uma palavra revelada de Deus para minha vida, mas se a sua mente não estiver encharcada da palavra de Deus, ela não está pronta para receber. Você está entendendo? A palavra de Deus vai ser revelada e você vai jogar fora. Porque a tua mente, ela não está abrindo espaço para aquela palavra na sua vida. Você está entendendo? Então, quanto mais você estuda, gente, você precisa focar. Você está aqui não de corpo presente, nem para cumprir tabela. Você está aqui para ser próspero. Você está aqui para crescer. Você está aqui para desenvolver. Então, vamos entender o tamanho dessa palavra. Prosperidade. Vamos pegar pelo hebraico. São 3 palavras que a gente encontra no hebraico. Você pode até copiar. Kishiron. Kishiron. Palavra em hebraico para prosperidade. Kishiron. Shahalom. E Shilemen. Vamos lá, o que significa isso? Kishiron, andar conforme a lei. Você pode repetir comigo? Andar conforme a lei. Olha aí. Conceito de prosperidade na linguagem hebraica. Conceito de prosperidade na linguagem hebraica. Andar conforme a lei. Por quê? Andar conforme a lei. Porque se a lei te pegar errado, meu amigo, todo o teu lucro ela come. É ou não é verdade? Se você tomar uma multa, você vai ter o prejuízo. E dependendo do tamanho da tua multa, por irresponsabilidade, por causa de um defeito, por causa de um problema que você fez, a tua multa fica maior que o teu salário. Eu me lembro de um amigo que tomou uma multa de 80 mil por causa de excesso de velocidade. Metade do salário. É muito dinheiro, é ou não é verdade? Então a pessoa ela perdeu a capacidade de prosperar porque ela não andou de acordo com a lei, ela não fez o Kishiron. Ela não andou de acordo com o que ela tinha que fazer. Então tem muito problema na sua vida que está acontecendo porque você não está fazendo o que deve ser feito. Quando você faz a lição de casa, você elimina problema. Você está entendendo? Na mentalidade judaica, isso aqui é mentalidade judaica. Se você fizer a lição de casa, você elimina problema. Faz o que é certo e você elimina problema. Então você está pronto para prosperar. Quem faz o que é errado, multiplica problema. E aí, se multiplica problema, não está pronto para prosperar, porque o esforço seu vai para problema que você não deveria estar resolvendo. Imagina uma multa, que você perde a carteira. Alguém aqui já perdeu a carteira? Tem gente que já perdeu a carteira. E tem gente que quase perdeu o serviço porque tomou uma multa e quase perdeu a carteira. Teve que fazer aulinha. Olha a multiplicação de problema. Parece um problema pequeno, mas vai multiplicando o problema e quando a pessoa vê, ela perde a potência de prosperar. Então, Kishiron, andar de acordo com a lei. É lógico que você pode errar de vez em quando. De vez em quando você pode errar. Espero que o seu erro não resulte num problema maior. Porque às vezes, distraído, você passa um tomaré no meio da arrozal, não passa ou não passa? Come ou não come? Distraído, acontece, né, Rafa? Acontece, a gente passa por isso. E se a polícia estiver lá, vai parar e vai multar e assim por diante. Então vamos lá. O Shahalom, que é tomar conhecimento das coisas.
tomar conhecimento das coisas. Você precisa estudar. O judeu, o hebraico, a linguagem hebraica, a palavra prosperidade é tomar conhecimento das coisas. Quanto mais você estuda, mais preparado para prosperar você está. E isso, querido, vai tirar você do conforto. Vai tirar você do informar-se. A gente está ali confortável. Veja quanta coisa você faz que você não precisaria fazer durante um dia, que você poderia substituir por estudar alguma coisa. E aí você fica ali esperando uma ideia, né? Quem é que espera uma big de uma ideia? Ah, se eu conseguir ter uma big de uma ideia, aquela ideia vai fazer prosperar. Eu vou te dizer, todos que tiveram uma big de uma ideia estudaram muito em cima da sua situação para ter aquela big daquela ideia. Foram anos e anos de estudo em cima daquilo para ter aquela big de uma ideia. Se não estudar nada, não vai ter a big de uma ideia. Não vai sair por um acaso. A cabeça tem que estar se preparando para essa ideia. Ela precisa estar armazenando informação, ela precisa estar guardando informação, ela precisa estar trabalhando em cima da informação para você ter uma big de uma ideia. Você está entendendo? Tamo junto? E o Shilemen é a raiz da palavra Shalom. Você já deve ter visto, né? Shalom é paz. Então, a paz de Deus, ela é capaz de promover prosperidade. A paz de Deus é capaz de promover prosperidade. Então, assim, o que é prosperidade? Prosperidade é um caminho, é uma via da vida que anda de mão dada com respeitar as leis, conforme a lei, adquirir conhecimento para a vida e andar de mão dada com Deus, na cabeça do judeu. Aí tem um conceito também que muito me chamou a atenção, que é um conceito do latim. O latim, que é a mãe do português, a mãe do francês, a mãe do espanhol e a mãe do italiano, ou o pai. O latim fala que prosper, ou prospere, que vem da palavra espes. Espes significa expandir, aumentar ou ter êxito. E prospers, evoluir ou prosperar. Essa mesma palavra significa esperança. Espes. Esperança, avançar, expandir, aumentar, prosperar. Você está entendendo? Então, prosperidade é quem sai de um ponto A e caminha para um ponto B. Está num processo de evolução. Está no processo de desenvolvimento de um propósito. Está no processo de desenvolvimento pessoal dentro de um plano e de um propósito. Isso é prosperidade. Prosperidade é você estar sempre em evolução, sempre crescendo, sempre melhorando, sempre aumentando suas capacidades, sempre vencendo seus próprios limites. Então, quando a gente muda o conceito, a gente troca o conceito de prosperidade, de riqueza, para um estilo de vida, você começa a mudar o conceito de prosperidade. Porque a riqueza e o conforto é o quê? São consequências. Vamos dizer comigo bem alto? Riqueza e conforto são consequência de uma vida próspera. Você vai gravar isso. Amém? Você vai gravar isso. Por quê? Porque você vai caminhar em expansão. Vamos olhar então para a vida de Jesus como ele era próspero.
Vamos ver alguns textos e vamos ver a prosperidade de Jesus. Vamos abrir comigo em João capítulo de número 2. Aqui é só para mostrar para você como Jesus era próspero. Ele tinha o poder da transubstanciação, da verdadeira transubstanciação. Ele tinha o poder de mudar uma substância para uma outra substância. Se ele tinha o poder de mudar substâncias, ele poderia mudar tudo a favor dele. É ou não é verdade? Todos acharam? Quantos acharam? Vamos lá? Verso 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações e cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com vinho. Encha os potes com água. Muito bem. Encha os potes com água. E encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em água. Vinho. Muito bem. O que Jesus fez? Ele transubstanciou água para vinho. Você já pensou, se Jesus pensa nele, ele poderia abrir uma empresa de fazer vinho. Porque o conceito de prosperidade está equivocado. A gente pega o nosso talento e a nossa capacidade, os nossos dons para servir a gente. E não para servir um propósito maior. Jesus, ele tinha o poder de usar aquilo que ele era, o poder dele para um bem maior. Ele tinha plena consciência de quem ele era. Isto está ligado à identidade. Você está entendendo? Então você precisa desmontar da tua cabeça essa necessidade que você tem de ser próspero da maneira errada. Se você não desmontar isso da sua cabeça, você não vai conseguir receber as ricas bênçãos de Deus que já foram dadas no céu para você, para sua casa, para sua família, e são para transbordar para todos os lados, e aí vem riqueza e vem conforto. Vem no meio, mas também tem momentos que você vai passar por dificuldade. Tá no meio. Não deixou de ser próspero porque está passando por dificuldade. Não se mede prosperidade pelo que nós temos. A gente fala da sociedade. A sociedade mede o homem pelo que ele tem na carteira. Não está diferente com a prosperidade cristã dos nossos dias. É ou não é verdade? Está diferente? Não, isso é mundanismo. Prosperidade é você pegar a capacidade que você tem de fazer o que você faz bem e servir para o propósito maior que Deus chamou para servir. Você tem capacidade. E essa capacidade vai abrir portas para você. Vai fazer você encontrar pessoas, vai fazer você estabelecer metas, vai fazer você vencer naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque você está usando a sua capacidade para Deus.
Você está entendendo? Sabe como que começou a igreja no Paraguai? Vendendo pergaminho. Eu comecei a vender uns pergaminhos de parede, porque eu não tinha dinheiro. E eu falei, eu vou vender uns pergaminhos aqui, mas na minha essência, eu não consigo vender. Eu consigo mais evangelizar do que vender. Então, no meio de vender, eu evangelizava e o povo acabava comprando para me abençoar. Mas, na verdade, acabava aceitando Jesus no meio do caminho. E muitas pessoas começaram a se converter do pergaminho, da venda de pergaminho. E elas começaram a me abençoar. Me abençoar por causa do evangelho. Você está entendendo? Deixa eu falar uma coisa. Você tem o que a sociedade não tem. Você tem o que o mundo não tem. Você tem a paz de Deus. Você tem a direção de Deus. E você não pode se igualar ao mundo. Não pode, porque a tua vitória está em ser diferente. Amém? Repita comigo, a prosperidade vai vir. Já está aqui. E ela vai providenciar mais conforto e mais riqueza para eu usar mais para Deus. Você está entendendo? Tamo junto? Amém? Agora vamos num outro texto. A primeira multiplicação está em Mateus capítulo de número 14, verso de número 13. Olha o que Jesus faz. Você sabe já. Tem até uma música, né? A conhecida multiplicação dos pães e peixe. 2 peixinhos e 3 pãezinhos. É mais ou menos isso, né? 5 pães. Isso, obrigado. 5 pães e 2 peixinhos. Vamos lá, quem pode ler para a gente Mateus capítulo de número 14, verso 13 até o 21? Amém. Pode ler. Mateus 14, versículo 13 em diante. Até o 21, né? Isso. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes, a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Veja a multidão que comeu do milagre de Jesus, da compaixão de Jesus. Ele poderia abrir um mega mercado, pôr tudo no saldão, põe lá para vender pães enquanto eu dou a palavra. Você está entendendo? A mentalidade não é essa. E aqui no texto a gente já vê 2 tipos de mentalidade: a mentalidade do discípulo e a mentalidade do mestre. A mentalidade do desinformado e do formado. O que tem identidade e do que não tem identidade. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: tá ficando tarde, manda o povo embora para eles comprarem alguma coisa. Jesus olha e fala assim: eu tenho condições de saciar a fome.
As pessoas vêm até a gente, querido, e a gente está mandando elas embora. Olha, eu não tenho o que você tem, o que você precisa. O Pedro, ele olhou para aquele pobre lá em Atos e o pobre, o cara que estava, o coxo, pedindo uma moeda, um pão, uma comida. Ele falou, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Meu Deus, a gente tem a esperança no Cristo. Você precisa tirar de você essa enfermidade espiritual que é a desesperança, a falta de avançar. Você precisa lutar contra isso. Você precisa lutar contra a incredulidade. Você precisa caminhar, avançar. Você não pode se acomodar em não avançar para dentro do reino de Deus. A gente tem que ter a mentalidade que tem a solução. Você tem a solução. 86% das tuas preocupações não se consumam, não são verdadeiras e você ainda gasta tempo preocupado com essas coisas. Você está entendendo? Concentra a sua força em ser a solução para a tua corda, para as pessoas que estão clamando Jesus, clamando por vida. E no meio você vai ter o resultado que Deus quer que você esteja, ele vai ter. Não tem dúvida nisso. A gente só precisa desatar essas questões na nossa mente. Por quê? Porque a gente está com ela toda enrijecida. Lembra da semana passada que eu falei que a mente está toda enrijecida por coisas que foram amontoadas na nossa cabeça? Foi colocado, quer ver? Eu vi um rapaz falando lá, até o rapaz que o Rafa me indicou, falou assim, você foge de problema, por quê? Porque na escola o problema era um demônio, era um satanás, problema de matemática, problema de aritmética, problema de geografia, geometria, tudo que era problema, você falava, eu não gosto de estudar, não quero problema, então você foge do problema, mas você tem a solução, Cristo já te deu a solução, amém, queridos? Nós temos que mudar isso na nossa mente. Você não pode ser mais um problema. Você é um solucionador de problema. Diga aí, eu sou um solucionador de problema. Eu soluciono o problema. Eu sou resposta para minha corda. Eu sou resposta para minha igreja. Eu sou resposta para a fé dos meus irmãos. Eu sou resposta. Diga comigo, eu sou resposta. Quantos conseguem acreditar nisso? Você é resposta. O que não pode é você deixar de dar essa resposta, de ser a resposta. Você multiplica, querido. Olha, quer ver como multiplica? O pessoal chegou aqui na igreja, no começo ninguém tinha casa. Ninguém tinha casa. Ninguém tinha vago. Na verdade, alguns chegaram devendo até o que não tinha. Quem está aqui há muito tempo sabe do que eu estou falando. Chegaram, mas devendo até o que não tinha, agora já está até sobrando. Deus está num processo progressivo. E você precisa ver isso. Porque não tem como medir prosperidade pelo tanto de dinheiro. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Eu não posso olhar para o Levi e falar, puxa, o Levi tem uma Vero Fire, agora eu vou comprar uma Vero Fire para mim, porque... Não, ele está feliz com a Vero Fire dele e eu estou feliz com a minha Noah. Cada um se sente confortável dentro do carro que tem. É assim que é. Se chegar o dia e eu conseguir comprar, amém. Por quê? Porque conforto e riqueza vem. Se não vir, desfrute do que tem. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica. Eu até poderia ser convidado para dar uma volta, né? Faz tempo, né? Não me chamou ainda para dar um rolê lá para Nagahama, quem sabe? Chamou?
Eu quero andar de noite porque ela parece um vagalume dentro. Iluminado. Pode levar os machos aí para dar um rolê, né, Bruno? Irmãos, a gente tem que se alegrar com a vitória do outro. Porque eu estou feliz com a minha prosperidade. A minha vida me dá felicidade. Porque o meu Cristo é para mim também. Você está entendendo? Prosperidade dos outros não é tua. Diga para a pessoa que está do teu lado. Prosperidade dos outros não é tua. É dos outros. Seja autêntico. Busque a tua, que é o teu estilo de vida. Amém? Seja a resposta. Vamos lá, continuamos aí. Tem uma outra multiplicação, mas eu não vou ler não. Vamos ler João 6,38 e esse eu vou dar para o Rafa ler. Rafa pode ler? João 6,38 para a gente finalizar aqui já e fazer uma oração da bênção aqui para cair as cadeias dos pensamentos ruins e a gente ter só pensamento bom na nossa cabeça. Amém? Amém? Pode ler, Rafa. João 6,38. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Agora, irmãos, olha que texto maravilhoso. Eu desci do céu. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha, querido, se Jesus, eu não sei aonde, olha, só pode ser o Satanás que tirou a gente o foco da gente não ver Jesus como um homem próspero. É ou não é? Porque o homem, ele desceu do céu, ele podia transformar pedra em pão, podia transformar vinho em água, multiplicava tudo, e ele fez tudo para os outros porque servia o Pai. Ele trabalhou o propósito dele do começo ao fim sem se desviar em momento algum. Ele não desviou do propósito dele, viveu intensamente 33 anos, segundo alguns estudiosos. Intensamente. E a vida de Jesus com 33 anos valeu mais do que todas com 900, 700, porque ele viveu integralmente o propósito dele na terra e foi próspero no que ele fez. Porque ele serviu o Pai que o enviou. Agora você e eu não somos mais dessa terra. Quanto mais a gente desgasta a nossa energia em tentar viver para essa terra, a gente vai entrar em conflito com aquele que é o promotor de prosperidade na nossa vida. Que é o próprio Deus. Alinhe a sua vida na prosperidade de Jesus, porque a riqueza vem e ela vai. Aí você fala, pastor, mas Jesus disse lá em Lucas 9 que a raposa tem o seu... Eu esqueço, tá? Eu esqueço. Pode falar, Bruno. Deu uma amnésia em mim aqui. Seus convis. Tem o seu covil, né? Tem o seu... Mas você não tem... O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Sabe por quê? Porque a vida é feita de momentos. Aquilo lá não é uma regra. Você tem que estar pronto para o momento de não ter. E isso não quer dizer que você não é próspero. A vida tem altos e baixos. Mas a sua perda no reino de Deus sempre é ganho. Você está entendendo? Amém? Tem que tirar esses nó, querido. A gente tem que tirar isso da mente. A gente tem que olhar para Jesus como um exemplo, um modelo. E por que isso? Porque isso vai definir a nossa identidade. Às vezes a gente faz uma dicotomia. Jesus é um modelo de piedade. Jesus é um modelo de servidão. Jesus não é um modelo de prosperidade. Não, ele é um modelo de prosperidade, só que ele prosperou para o propósito eterno. Ele não prosperou para ele não capitalizou o recurso. Aí está a diferença, porque a nossa prosperidade é capitalista e não espiritual.
Você está entendendo? A gente está aqui, como que eu faço para ficar mais folgado amanhã? Eu vou te falar uma coisa, não vai ficar, porque você não consegue. Se você cancelar todos os teus trabalhos, você parar de trabalhar, você vai fazer muita besteira na vida. Por quê? Porque você precisa trabalhar. Não tem jeito. Essa mentalidade enfiaram na tua cabeça que o mundo é dos espertos, não precisa trabalhar. Até aqueles que ganham dinheiro na bolsa de valores trabalham e trabalham muito. Porque tem que estar o tempo todo trabalhando, estudando, vendo números, vendo gráfico, vendo dígito. E é extremamente desgastante em todos os sentidos. Então o ser humano trabalha. Então não fica trabalhando hoje para ver se você vai folgar amanhã. Porque amanhã você vai querer trabalhar também. Não vai ter jeito, tá no seu ser. Você tá entendendo? Agora, você pode planejar uma folga, pode planejar uma viagem, pode planejar, porque você começa a adquirir poder na sua agenda. Quanto mais recurso você tem. Ah, hoje eu vou trabalhar menos, zangueou, por quê? Porque eu tenho menos compromisso financeiro e tenho menos necessidade de ganhar dinheiro, então eu posso diminuir um pouquinho mais. É para isso que você precisa estar de mão dada com a sabedoria de Deus. Amém? Aprendemos bastante coisa hoje. Eu só quero que você não jogue fora isso que você aprendeu. Mas que você ore. Mas que você ore mesmo. Entre em campanha de oração. Sabe? Ore, ore, ore. Porque Deus vai estabelecer na tua forma de pensar a prosperidade dele. Ore. Peça para Deus sabedoria. Peça para Deus entendimento. Não jogue fora essa ferramenta que você ganhou. Porque você é resposta e você não pode jogar fora essa ferramenta. Precisa estar com você. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir para Deus essa sabedoria e a prosperidade? Vamos mudar, gente. Vamos avançar. Prospere. Ou ESP. Vamos prosperar, vamos avançar, vamos espalhar o reino de Deus e as pessoas vão vir atrás de você para ouvir do reino de Deus. Você não vai precisar ficar implorando para as pessoas te ouvir. Elas virão a você. Por quê? Porque você vai espalhar a prosperidade que vem de Deus. É um estilo de vida. Você vai trabalhar feliz, você vai trabalhar contente, porque o Senhor está contigo. Você vai passar pelo teu sofrimento feliz e contente no Senhor, porque o Senhor é contigo. E você vai dar fruto porque você crê. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer por essa palavra de instrução, de sabedoria, essa palavra poderosa do Senhor, Pai. Essa revelação, Deus, que muitos de nós temos ganhado de que o Jesus, o nosso Deus, foi um homem próspero na terra. Senhor, nos perdoe porque na nossa humanidade nós confeccionamos uma ideia de prosperidade e não projetamos no nosso Cristo como um homem próspero, aquilo que ele fez em obediência, aquilo que ele realizou. Tudo isso é fruto da tua presença, fruto desse caminho de prosperidade que o Senhor dirigiu ele. E ele se dirigiu em obediência. Nos ajuda, Deus, a obedecer. Nos ajuda, Deus, a entender. Nos ajuda, Deus, a sair do conforto para estudar, para ler, para aprender, para se preparar. Muitos de nós, Deus, não vê o estudo como uma ferramenta para a prosperidade. Eu quero pedir que o Senhor ajude a gente a reciclar isso na nossa mente, ajude a gente a entender isso em nome de Jesus e que todas as mentiras de Satanás caiam por terra, que a
presença do Senhor, do Deus Altíssimo, esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que eles sejam uma resposta para a corda, para a igreja, para as pessoas, porque o Senhor os levantou para isso, Deus, em nome de Jesus, que venha poder do alto para desfazer toda maldição, todo afastamento do caminho de prosperidade do Senhor, do avanço, aqueles que estão, Pai, como uma represa estagnada, seja um rio de vida, Senhor. Limpa essa água, limpa, Deus, esse coração, limpa essa mente, Senhor, e que eles possam fluir no Teu Espírito Santo. Tira a estagnação da alma, tira, Deus, os bloqueios da alma, desentulha, Deus, esse vaso, faz com que esse vaso, esse poço volte a dar água, Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja volte a dar água, Deus, em nome de Jesus, e que viva a prosperidade que vem de Ti, Pai, aquela que o Senhor escolheu a gente, escolheu para a gente receber, escolheu para a gente ter, que não se pauta por riqueza e nem por conforto, que são resultados de uma vida de prosperidade, que são percursos no caminho da prosperidade, mas que a gente veja, Senhor, a obediência ao Senhor e que tudo que nós façamos, ó Pai, seja para a Tua glória. Alcança os nossos irmãos que vão estar ouvindo essa mensagem, que vão estar no YouTube, que vão estar sendo abençoados, e que eles possam ser ativados no reino, ser ativados na fé, na esperança daqueles que avançam e nunca retrocedem, Deus. Em nome de Jesus, que nós sejamos aqueles que avançam, Deus, e que a fé, a esperança e o amor seja evidente na nossa vida, em nome de Jesus. Tira todo nó mental, todo pensamento, Deus, derrotista, todo pensamento, Deus, de desculpas, pensamentos, Deus, que foram colocados em nós de incapacidade. Senhor, tira em nome de Jesus. Troca em nome de Jesus por uma mente nova, uma mente próspera, uma mente igual à do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Bênção de Deus, né? Que você possa se agarrar à prosperidade que vem de Deus e você possa fazer um caminho de prosperidade. Amém? Semana que vem não. Sexta-feira a gente vai ter a vigília. Amém? Beleza? Reunião de oração. Vamos orar por libertação, cura. Vamos orar por o que vir na mente. 9 horas, né, Rafa? 9 horas. Você vai chegar na igreja, já vai orando, já vai falando com Deus. Ninguém vai falar o que você tem que orar. A gente só vai falar no final, se tiver uma direção para orar, você já vai se pondo em oração, vai fechando o seu olho. É assim, né, Rafa, que a gente está fazendo, né? Vai fechando o seu olho, vai colocando na presença de Deus, sem se incomodar com quem está do lado e vai falando com Deus, em nome de Jesus. Amém? O que nós precisamos é falar com Deus. Amanhã, a microcorda ainda está cancelada. Ok? Beleza? A gente vai para sexta-feira na reunião de oração e a gente vai orar. E amanhã a gente cancela a microcorda. Na outra semana, na última semana, então fica marcado para a gente bater um papo, trocar uma ideia e orar juntos. Amém? Ok? Que o nome do Senhor seja glorificado, queridos. Deus abençoe, tá? A todos os irmãos, em nome de Jesus.